Questão 52. Ao exercer, expressa a causa. Não. Você já aprendeu isso. Ao mais infinitivo é tempo. A banca quer saber se é causa, não preciso nem ir ao texto, e tem errado. Ao mais infinitivo é tempo. Questão 53. Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Aí a banca diz, a fala, mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Revela um raciocínio lógico de causa e consequência por parte da professora. Ferrou, Adriana, ferrou, porque eu tô achando que sim, é causa e consequência. Esse se é igual a já que serve de montaria, então causa e efeito. Eu tenho uma relação lógica de já que, então. Isso é raciocínio lógico, hein? Causa e efeito. Sim, coisa linda. Só que não é raciocínio lógico de causa e consequência por parte da professora. Não. É raciocínio de causa e consequência não da professora, mas do aluno. Olha aqui. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Vem aqui pro diálogo. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele é o IAC, blá, blá, blá. Aí, ó, a professora... Ó, isso aqui é o aluno, essa aqui é a professora. Aí o aluno diz, mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? Então, quem falou isso não foi a professora, não. Foi o aluno. É causa e consequência, sim, mas não é da professora. Essa questão é um verdadeiro patrimônio para você aprender, de fato, essa relação de causa e consequência. O fato de servir como montaria faz com que eu pergunte, como é que a gente vai comer ele? O fato de faz com que? É o se, então, do raciocínio lógico, não é? Você não estudou isso lá em raciocínio lógico? Bora mais, questão 54. No período, eu falei para você que eram as piores, eu falei. A banca quer saber o seguinte, se no período, entre as linhas 37 e 39, iniciado pelo conector mais, o autor argumenta, por meio de uma relação sintática, não só de oposição, mas também de causa e efeito, o fato de fez com que a lógica em que se baseia a receita torna inócuo um dos efeitos do seu uso. Não se abstendo o autor, entretanto, de apresentar no último período o que no contexto corresponderia ao efeito colateral do uso contínuo da receita. Isso é CESP. Empola o discurso. Mas no final, a banca está te perguntando o seguinte, se há, entre as linhas 37 e 39, uma relação de oposição e uma relação de o fato de fez com que? Há ou não? Volte comigo ao texto. Vem aqui comigo. Olha o que ele diz. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. Mas, como você, já que você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. O fato de faz com que a banca está dizendo que ele começa pelo mais que traz ideia de oposição. Sim, é o mais adversativo. Porque ele antes tinha dito que a vida vai ser tranquila, embora banal, mas como você cultivou a insensibilidade, você não vai perceber. Então é o mais adversativo e uma relação lógica de causa e efeito. E lá no final, traz o efeito colateral do uso da receita? Sim, porque você não vai perceber o quão banal ela é, você não percebe, é efeito colateral. Linda, coisa linda, relação de adversidade e relação de causa e efeito. Falou. E você entendeu. Concorda? Que não olhe não. Se olhar para uma assertiva desse tamanho não dá um desânimo na prova? Questão 55. Questão 55, a banca quer saber o seguinte. Não é possível estabelecer, ao contrário do que faz supor o emprego da expressão em consequência, uma relação de causa e consequência entre as ideias expressas no primeiro e no segundo período do texto. Nessa questão, a banca pegou pesado.
ela está dizendo o seguinte, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte, olha, quem escreveu isso mandou mal. Ela tá te perguntando se quem escreveu isso mandou mal. Porque ela está dizendo que não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, em outras palavras, alguém que escreveu isso daí colocou uma conjunção, uma expressão consecutiva sem ser consequência. Foi isso que aconteceu? Em outras palavras, vai estar certo se isso aqui estiver errado. Né? Ó, se isso aqui estiver errado, vai estar certa a assertiva. Por quê? Porque ela quer saber, ela está dizendo que não há relação de causa e efeito. E que por isso ele não deveria ter usado em consequência. Tá bom, então vamos ler o que veio antes, vamos ler o que veio depois e vamos ver se há ou não uma relação de causa e efeito. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. São problemas de ordem ambiental. Ó, ele fala no primeiro período dos problemas. São problemas de ordem ambiental. Aí depois ele diz, têm sido gerados novos saberes no campo da ciência. Veja, têm sido gerados novos saberes no campo da ciência é a consequência dos problemas de ordem ambiental? Hein? Diz isso para mim. Não, Adriana. Não. O fato de serem problemas de ordem ambiental faz com que tenham sido gerados novos saberes no campo da ciência? E aí? Há uma relação de causa e consequência ou não é possível estabelecer? Não, não é possível estabelecer. Mandou mal. Ele estava trazendo duas informações que se somavam. Nenhuma relação de explicação havia. Ele trouxe uma afirmação, são problemas de ordem ambiental. Depois ele trouxe outra que se somou a ela. Têm sido gerados novos saberes. Uma não acarretou a outra. Por isso, não é possível mesmo estabelecer. Item certo. Em outras palavras, a banca está corrigindo o texto do autor. Não se deveria ter usado nenhum conectivo de consequência aí. Próxima questão, questão 56. Pela argumentação utilizada, depreende-se. Depreende-se é uma luta, Adriana, é questão de inferência. Questão de inferência do CESP é sempre mais difícil, né? Às vezes porque é dedução, né? Lembra aquela questão de inferência de causa e efeito que a gente fez hoje? Às vezes é mais difícil mesmo, que é dedução. Vamos ver. Pela argumentação utilizada, depreende-se que uma sociedade descartável é consequência do ritmo de vida acelerado, associado à grande avalanche de informação. Então, Adriana, a banca traz 3 ideias. Sociedade descartável, que está lá na linha 14. Primeiro vamos achar as ideias. Está aqui a primeira, ó. Depois ela traz outra que é ritmo de vida acelerado. Então, vamos achar lá, ritmo de vida acelerado. Onde é que ele fala desse negócio de ritmo de vida acelerado? Por isso que é questão de inferência, porque você tem de achar pistas. Ó, ele fala aqui velocidade, né? Ó, ele fala aqui, ó, acesso à informação farta, imediata. Tá bom, achei. E grande avalanche de informações, né? E aí, essa grande avalanche, ele fala disso? Sim, porque ele veio aqui, ó, acesso à informação farta. Então tá bom. Então tá aqui, acesso à informação farta, velocidade. A gente quer saber se a sociedade descartável é consequência disso tudo. E a banca quer saber se isso é possível deduzir. Ora, olha o que veio antes. Olha o que ele disse antes. E assim, aos poucos, vamos construindo. Por isso é uma questão de inferência. Você tem que buscar a pista. A pista está no verbo. Vamos construindo é verbo que indica consequência. Você consegue entender isso? Se você fala assim pro seu amor, você fala assim, você me traz o café da manhã, a gente se fala todo dia, a gente se trata muito bem, com respeito. Assim, vamos construindo uma bela história. Isso é verbo de consequência. Questão
Você viu? Você viu o exemplo romântico que eu dei para te mostrar isso daí? Você viu que fofo? Você entendeu o que a banca colocou como inferência? Porque não estava clara essa relação de causa e efeito, mas poderia ser deduzida com base nessa perífrase verbal, nessa locução verbal. Vamos construindo. Coisa linda. É dedução em cima do verbo. Sim, causa e consequência. Item certo. Essas questões são muito legais. Questões de dedução do CESP. São questões que você não acha expresso o negócio lá, mas você pode deduzir em cima de pistas textuais. Questão 57. A banca quer saber o seguinte. Ela quer saber se os indexadores de correção monetária e juros diferentes dos previstos na legislação para pagamentos de passivos a servidores e juízes, que estava lá na linha 2, se foram a causa para os erros cometidos na linha 15. Você entendeu a maldade? A banca está pegando uma ideia lá das linhas 2 e 4 e está perguntando se essa ideia é causa para os erros cometidos lá da linha 15. E aí? Então, já te ensinei a fazer isso. Você vai lá ao texto, vai achar as duas ideias e vai ver se entre elas há alguma pista, alguma dica de causa e efeito. Ó, tá aqui. Primeiro vem a parte que fala dos indexadores. Ó, o Tribunal de Contas da União constatou que tribunais regionais do trabalho utilizaram indexadores de correção monetária e juros diferentes dos previstos na legislação para pagamentos de passivos. Então, vamos lá. O fato D fez com que? Vamos ver se é o fato D fez com que. É assim que você tem que fazer a questão. Vamos ver se há uma relação de o fato D fez com que. O fato D, eles terem utilizado esses indexadores, blá, blá, blá. Ó, essa utilização de indexadores de correção monetária, isso fez com que, no relatório, identificou-se que os erros, agora está outra ideia aqui, ó, que os erros cometidos na quantificação e no registro dos passivos se referiam a diferenças da conversão dos salários da unidade real. Diferenças remuneratórias, blá, 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 blá. E essas diferenças, elas vieram de onde, hein? Essas diferenças têm a ver com os indexadores que eles usaram. Então, é por isso que a banca está perguntando se os erros cometidos são a consequência dos indexadores lá do início do texto. Sim, porque logo depois ele diz que os erros cometidos se referiam a diferenças da conversão dos salários. Se os erros cometidos se referem a diferenças da conversão, é porque tem a ver com essa conversão, tem a ver com os indexadores. O fato D fez com que? Item certo. Entendeu? O fato D fez com que é vida. Questão 58. É a última. É a última. Não é a última nada. Respeite a banca. CESP, olha, CESP, eu fiz aí um material com muitas questões do CESP, porque CESP tem muito isso. As questões mais difíceis do CESP normalmente são de coesão e coerência, causa e consequência, relações lógicas. Tem muitos, ainda tem mais. Questão 58. O desenvolvimento da argumentação do texto permite articular os dois períodos. Lá vem a banca querendo articular períodos. Adriana, essas são as piores questões, não são essas questões que pedem que se articulem períodos. É porque o que vai acontecer aqui? A banca quer que você una o primeiro período ao segundo para saber se aqui no meio caberia um por isso. E você já aprendeu que por isso é conclusão. E se é conclusão, é consequência. Então, vamos embora ver se é mesmo. Ó, o desenvolvimento da argumentação... Então vamos lá. Adriana, como é que eu faço esse tipo de questão? Você vai ler o que veio aqui no primeiro, ler o que veio no segundo, vai resumir o primeiro, resumir o segundo e vai ver se um é a conclusão do outro. Tá, vamos ver. Primeiro diz, o interesse de todos é o desenvolvimento do Brasil e a oportunidade de se posicionar como líder.
Então, no primeiro período, já sublinhei. O mais importante é o que está aí. Desenvolvimento do Brasil e oportunidade de se posicionar como líder. Aí o segundo, o que precisamos é manter o que está sendo construído e focar na solução dos problemas. Ora, o interesse de todos é o desenvolvimento. O fato de haver esse interesse faz com que tenhamos que manter o que está sendo construído e focar na solução. Ele traz uma relação de causa e consequência. Já que o Brasil quer se desenvolver, então vamos buscar soluções. Coisa linda. Lembre que toda vez que for um por isso, for inserido um por isso, é causa e consequência, é conclusão, é consequência, e é mesmo. Item certo. 59. Questão 59, a banca diz, com a devida alteração da maiúscula e minúscula, o ponto final, lá vem ela, Adriana, lá vem a banca, ela quer trocar um ponto final por vírgula e inserir um elemento articulador visto que, tá? Então vem comigo. Ela quer inserir um elemento articulador visto que. Adriana, o que ela... Adriana, minha filha, eu tô perdendo a sanidade. Não é fácil. Rapidamente aqui te contando uma coisa. Não sei se eu já te contei essa história, mas eu tinha um problema. Eu tenho 3 filhos, né? E na primeira eu ainda tinha problemas. Hoje eu não tenho mais não, porque assim, a gente ajuda os outros e Deus ajuda os nossos. Mas antes eu era muito surtada, porque eu falava, gente, eu tenho que estudar com a minha filha, eu não consigo estudar com a minha filha, eu dou tanta aula, mas eu não consigo, né? Mãe sofre. E aí eu, numa das minhas crises de consciência de mãe, aí eu peguei minha filha que estava péssima em interpretação de textos. Péssima. Eu tinha até vergonha, porque eu morava em Niterói, numa cidade, putz, todo mundo me conhecia, né? Cidade menor, no Rio e tal. E aí, cara, eu ia para as reuniões da escola e era assim, lá na escola onde ela estudava, eram filas nas disciplinas mais problemáticas. Os professores ficavam sentados e os pais chegavam para ser atendidos. E aí, eu falava pro pai dela, na época, eu falava assim, cara, não me faça ir mais essa reunião, porque quando eu vou para a fila de português e interpretação de textos, todos me olham. Todos me olham. Como assim? O problema da Fernanda era interpretação de textos. E eu ia para a fila de interpretação falar com a professora. Como é que eu não resolvi o problema na minha casa? E aí eu falei, gente, eu não tô estudando com ela, eu não tô. Aí o que eu fiz? Naquela correria de professora, né? Eu virei pra ela e falei assim, tá bom, minha filha, olha só, você tem que treinar a interpretação, o negócio tá ruim pra você. Cara, eu comecei a fazer, eu nunca me esqueço. A Fernanda hoje enfim, tá na área de comunicação, ela arrebenta. Em português ela fala, mãe, nem sei por que eu arrebento, porque você nem me ajudava. Mentira, que eu ajudava sim, nos intervalos. E aí, como é que eu ajudava a criança? Eu falava assim pra ela, senta aí, que eu tô ocupada, e você vai sentar aí. Enquanto eu estiver fazendo isso aqui, você vai ler cada trecho e vai resumir o que você tá lendo. Cara, vou te dizer, eu ali mudei a relação da Fernanda com o texto. Por quê? Porque ela lia assim, ó. Ela lia assim. Com a devida alteração de maiúsculo e minúsculo, o ponto final imediatamente após a palavra colegas poderia ser substituído por vírgula. Aí terminava. Aí eu perguntava, e aí, entendeu? Ela o quê? Aí o que você leu? Hã? Tá, então você vai fazer o seguinte, você vai ler silenciosamente. Cada período. Ali já era uma aula de coesão e coerência CESP. Enquanto eu fazia as coisas, secava o cabelo, me preparava para ir para o trabalho, eu ficava assim, o que você entendeu no primeiro? O que você entendeu no segundo período? O que você entendeu agora? Agora, o que o primeiro está dizendo para o segundo? Ela ficava pau da vida com aquele exercício, mas foi isso que mudou a relação dela com o texto. É isso que as bancas querem. Então eu parei rapidamente para te dizer que esse é um exercício que a gente deveria ter feito lá atrás. E que isso muda a nossa relação com o texto. Porque normalmente as pessoas leem e quando chegam à 8ª linha falam, vou tomar remédio que eu tô com um problema de memória. Não é remédio. Não é remédio que vai resolver a tua vida. A não ser em casos que realmente necessitem disso. Mas é coesão e coerência. Faça esse exercício. É um exercício simples de ler o período. Ler o outro, que é o que eu tô fazendo com você direto. Cansa. Ela me xingou muito, mas hoje ela tá
Em texto ela fala, ai, não sei porque eu sou boa assim. Ela não sabe? Você fez isso de pequena. Então o que você faz? Você lê um período, você lê o outro, você vê a relação lógica. Quando você vê a relação lógica ali, quando você percebe a relação lógica, você fala, é adição? É oposição? É explicação? Faça isso numa conversa. A pessoa está conversando com você, aí você presta atenção no primeiro período, presta atenção no segundo, aí você vê, peraí, está se opondo? Não. É causa e efeito, o fato de fez com que? Não. É explicação, o que ele afirmou depois justifica o que ele disse primeiro. É assim. Isso é coesão e coerência. Tá difícil? Porque você não fez isso na época que você deveria ter feito. Mentira. Tá difícil porque eu não sou sua mãe. Vem, questão 59 para fechar. Com a devida alteração de maiúscula e minúscula, o ponto final, imediatamente após a palavra colegas, poderia ser substituído por vírgula, seguida do elemento articulador, visto que, então, é a banca querendo que você faça o que você não fez na época de criança. Você vai ler o primeiro período, você vai ler o segundo período. E você vai ver se aqui no meio a gente vai colocar um visto que. Ela quer saber se pode colocar um visto que, porque ela quer saber se é uma explicação. Visto que é explicação. É causa ou explicação, normalmente é explicação. Ou causa. Depende, tudo vai depender. Vou colocar aqui explicação ou causa. Ou seja, se for explicação ou causa, tá certo. Se não for, tá errado. Outra coisa, lembra aquela dica que eu te dei. Você tem de olhar o segundo, você tem de olhar o que vem depois do conectivo. Se você vai inserir o conectivo aqui, antes do chegava, voltar, antes dessa oração, então você tem que saber se é essa oração ou é a causa ou é a explicação do que veio antes. Se for, tá certo. Se não for, tá errado. Então eu vou ler o que veio antes e vou ler o que veio depois. Vamos lá. Leia o primeiro. Depois. Quando a captura com malha foi autorizada, ele se destacou entre os colegas. Então, o que você entendeu do primeiro? Entendeu? É aquela história. Fernando, o que você entendeu do primeiro? Hã? Tá bom, eu entendi que ele se destacou. Ele se destacou. Então, ele se destacou. Ou seja, foi coisa boa. Ele se destacou. Agora vá para o segundo período. Chegava a voltar com até 300 quilos de peixe na embarcação. O que está no segundo período? Ele trazia muitos quilos de peixe. Muitos quilos. Ele se destacou. Primeiro período. Ele trazia muitos quilos de peixe. O fato de ele voltar com até 300 quilos de peixe, fazia com que ele se destacasse? Há uma relação de o fato de fez com que? Coisa linda. Item certo. Entendeu? Foi. Ó, essa tá fácil? Tá nada, que você já passou pelo melhor e pelo pior. Roda a vinheta, porque eu disse que não iria ser fácil. Vamos pro final.